Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre sua família. Estamos aqui em mais um domingo à noite para conversar um pouquinho sobre essa série, esse tema maravilhoso dentro da série Nisto Cremos. Hoje vamos conversar sobre o Deus Filho, sobre Jesus Cristo. E eu quero agradecer muito a você, porque você tem acompanhado esses momentos tão maravilhosos, esses momentos dessa série, aos domingos. Hoje é o nosso 4º encontro e eu quero lhe agradecer. Muito obrigado a você que tem compartilhado, a você que tem se preparado. Eu percebo que já existem pessoas esperando, quando o link ainda está ali, ainda não no tempo de começar, já tem gente esperando. E eu agradeço muito a você por estar conosco aqui. Muito obrigado. Agradeço a você que tem colocado suas impressões aqui nos comentários. Coloque de onde você tem assistido. De repente marque alguns dos seus amigos. Compartilhe esse vídeo com eles. Muito obrigado por colocar o lugar de onde você assiste. Como é bom saber que estou aqui na igreja do NASP agora, mas também estou aí, quem sabe, na Bahia, aí em Rondônia, aí no Rio Grande do Sul, aí em Santa Catarina, e em outros países também. Então coloque aqui, de onde você nos assiste, de onde temos essa nossa conversa, esse nosso papo, esse nosso estudo sobre a Palavra de Deus. E eu sei também que você tem colocado o seu pedido, o seu motivo de agradecimento, e por esse momento, e neste momento eu quero orar com você, por esses pedidos, esses agradecimentos, essas descrições que estão aqui em nossos comentários, já começando aí a subir os comentários. Então, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda a honra, toda a glória e todo o poder são teus. E reconhecemos que o Senhor é o Deus maravilhoso. Hoje, Pai, iremos estudar sobre o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor ilumine a nossa mente, nosso coração. Ilumine, Senhor, os nossos ouvidos, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos e ajuda-nos a discernir o que temos, Senhor, revelado sobre o Senhor na Tua Palavra. Grande Deus, ajuda-nos a entender como o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, para que possamos adorá-lo, amá-lo, segui-lo, sem olhar para trás. Ilumina a mente do amigo, da amiga que assiste, Senhor, nesse momento, e nos dê a Tua direção. Abençoa toda a equipe por trás de tudo que acontece, e nos dê, Senhor, a Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje o assunto é esse, Deus Filho. Você vai ver de vez em quando aí na sua tela alguns slides, e hoje eu quero conversar, tem bastante anotação para você fazer. Então, enquanto a gente está aqui conversando, eu já vou pedir para você, alcança aí uma caneta, alcança um papel, para você ir anotando pelo menos as referências. Porque assim, você conseguindo anotar as referências, talvez você não entenda agora, mas estudando com mais calma, e nessas referências, buscando outras referências, eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais desse assunto. Tá bem? E eu quero começar com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem Ele é? Como a Bíblia o apresenta? Quem é o Senhor Jesus? Como a Bíblia o apresenta? Veja, acompanhe comigo o que está no livro de João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versos 1 a 3. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Diz assim, olha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui nós encontramos João, o apóstolo, no seu Evangelho, o último livro escrito da Bíblia. Talvez você fale assim, pastor, mas na minha Bíblia o Apocalipse que é o último. Eu entendo, mas os livros não estão em ordem cronológica. E, em ordem cronológica, o Evangelho de João foi o último livro a ser escrito. E no final de sua vida, já no finalzinho da sua existência nessa terra, o apóstolo João declara, ao abrir as palavras do Evangelho, que Jesus Cristo, Ele é
o agente causador, movedor, ele é o agente criador de Gênesis capítulo 1, versos 1 em diante. Aqui João já abre dizendo, ele é o Criador, ele é Deus. Perceba que a Bíblia já começa anunciando que a divindade cria, mas não diz quem é aquele Deus. Só diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui no seu evangelho, João, depois de ter escrito o livro do Apocalipse e todas as suas revelações, ele começa dizendo, aquele Deus Criador é o Senhor Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz no livro, na epístola de Colossenses, capítulo 2, verso 9, ele diz assim, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Perceba, querido amigo, querida amiga, que aqui tanto João quanto Paulo começam com a seguinte afirmação, Jesus Cristo é Deus. Já começa dizendo assim, ele é Deus, tudo foi feito por meio dele, ele é o Deus que a Bíblia anuncia, que fez todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Veja como ele é apresentado no Antigo Testamento. Eu peço que você acompanhe comigo. Veja, vai dizer assim, ele é o Criador, João diz nos versos que acabamos de ler agora. Foi ele quem falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, e isso quem diz é Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 24. Foi ele quem falou com Moisés. Foi ele quem apareceu com Abraão, tanto em Gênesis 12, como Gênesis 15 e Gênesis 22. Foi ele quem apareceu a Josué no seu livro, Josué capítulo 5, lá com a espada desembainhada. Foi ele quem eles viram. Sabe quem são esses? Isaías no capítulo 6, Ezequiel no capítulo 1, e Daniel no capítulo 12. Quando nós pensamos nas visões desses profetas, e eu peço que você recorde, e depois você leia esse texto completo, lá em Isaías capítulo 6, Isaías em visão é levado diante do trono do Senhor. E ele vê querubins e serafins voando, tampando o rosto da majestade de Deus, mas ele consegue vê-lo sentado em seu trono. E sabemos que esse que Isaías vê é o Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 1, que ele tem a visão de Deus, também é Jesus Cristo antes da encarnação sentado em seu trono. E quando nós vamos para Daniel, capítulo 12, Miguel, o que se levanta e traz vitória. E também no capítulo 7, quando fala do ancião de dias, que está sentado sobre o trono, do qual mana fogo ardente, é o Senhor Jesus Cristo. Também João, no livro de Apocalipse, quando o vê andando em meio aos candeeiros, é o Senhor Jesus Cristo que ele vê. Sabe, toda a revelação da Bíblia concernente a Deus, o que os homens viram, quem os homens viram, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem todos viram. Você se lembra na visão, onde Josué estava ali para sitiar a cidade de Jericó, e de repente, com medo, quem sabe inseguro, em oração, ele olha para trás e ele percebe alguém. E esse alguém que ele percebe está com sua espada desembainhada. E Josué se aproxima e fala, você é um dos nossos ou um dos deles? E esse se apresenta como o príncipe do exército celeste. Jesus Cristo, a revelação de Deus a todos nós, a todos. João, em seu evangelho, diz que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito foi quem se fez conhecer, e através do conhecimento de Cristo, sabemos quem é Deus. O Novo Testamento também apresenta o Senhor Jesus de uma forma extraordinária. E eu quero trazer uma curiosidade interessante para você. Você já percebeu que antes do livro de Mateus, do Evangelho, Jesus não é chamado de filho, ele é chamado de o Messias esperado, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, como diz Isaías no capítulo 7. Ali ele é chamado
de o grande eu sou, é o Senhor Jesus. Mas ele não é chamado de filho. Ele passa a ser chamado de filho a partir de sua encarnação. E é interessante, porque filho aqui não tem a ver com alguém gerado por outro, mas tem a ver sim em ser Jesus a imagem de Deus. Filho aqui na Bíblia tem mais a ver com fazer as mesmas obras do que geração, do que ser gerado, do que ser criado, como alguns ainda hoje acham que Jesus Cristo é um ser criado e passou a existir a partir do nascimento através de Maria. Na verdade, não. Jesus Cristo sempre existiu, um com o Pai e com o Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas coeternas, nas quais hoje conhecemos como a divindade. Vimos na última semana sobre quem é o Pai com o pastor Diego. Estudamos sobre a Trindade com o pastor Jefferson Bispo há 2 domingos atrás. Hoje estamos conversando sobre Jesus Cristo, Deus Filho. E na semana que vem, com o pastor Elias Brenha, nós vamos ouvir um pouco e conhecer um pouco mais sobre o Deus Espírito Santo. Então, meu amigo, fique tranquilo, porque se você tiver alguma dúvida sobre a Trindade, recorra ao vídeo número 2 dessa série. Se você quer saber mais sobre o Pai, recorra ao vídeo número 3. Hoje nós vamos falar sobre o Filho, um com o Pai e com o Espírito, que sempre existiu na eternidade para trás e sempre existirá na eternidade para frente. É Ele. A Bíblia o apresenta, vamos, você pode vir comigo? Veja aí, nós vamos a Mateus capítulo 1, verso 23. Veja, o anjo aqui aparece para Maria e vai dizer assim, olha, presta atenção, acompanhe comigo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu pergunto a você, em qual momento do ministério de Cristo nós o temos sendo chamado de Emanuel? Você se lembra algum momento? Não tem. O anjo diz que ele será chamado Emanuel, o anjo Gabriel diz isso. Diz para Maria, diz para José. Mas o nome que é dito sobre ele é Jesus Cristo. Então como? Será que Gabriel ficou enganado? Será que as pessoas não gostaram do nome Emanuel? Não foi nada disso. Emanuel não é simplesmente um nome. Emanuel é uma função, é um status. E eu peço que você acompanhe comigo esse texto que está em Êxodo capítulo 25, verso 8, aonde Jesus vai dizer: e me façam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Sabe, quando o anjo diz que esse ser divino seria chamado Emanuel, Emanuel que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. E existe uma ligação entre Mateus 1, 23 e Êxodo 25, 8. Porque lá em Êxodo 25, 8, Jesus ordena a Moisés, e agora sabemos que é ele quem fala com Moisés, para que se construa um santuário, para que ele habite entre o povo. Quando você pensa nesse momento, imagine uma barraca muito grande, aonde por fora ela era muito semelhante às barracas que os israelitas tinham, que os hebreus tinham. E além de ser um pouco maior, o grande diferencial estava por dentro, porque o santuário ali, aquele lugar que parecia uma barraca como as outras, era o lugar que Deus habitava com o seu povo. O mesmo conceito é trazido agora para Mateus capítulo 1, verso 23, quando essa divindade, esse ser divino, seria Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, alguém semelhante a nós, que seria um conosco e não um de nós, como nos diz o pastor Amin Rodor em sua explanação sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero continuar com você
ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Perceba que João aqui vai afirmar que este que está diante deles é Jesus Cristo, é a semente prometida, é o descendente prometido, lá em Gênesis 3,15. Enquanto Deus dá a sentença sobre a serpente e anuncia as consequências para a mulher, Ele promete que o descendente viria, pisaria a cabeça da serpente e traria a paz novamente no relacionamento entre Deus e o homem. E João aqui nos afirma que esse descendente, que essa semente é o Senhor Jesus Cristo, que veio, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós o vimos, João vai dizer. Ele foi visto. Isso não é maravilhoso? Veja, esse é um texto muito importante. E é um tema importante. E eu vou pedir que você leia comigo, já está na sua tela, e o texto diz assim: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo, e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu provas de sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, junto à sarça ardente, de que dizem a humanidade, que diz assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está em Êxodo 3,5. Devemos aproximar-nos deste estudo com a humildade de um discípulo de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Esse texto encontra-se no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 244. Perceba, amigo, nós estamos conversando sobre um tema muito importante. É o que diz a autora desse livro, Ellen White. É um assunto importante, do qual temos que respeitar. E assim como aquela sarça ardente, frágil, uma criação, recebeu o mais alto poder da onipotência. E não foi destruído, não foi consumido. Mas ao Moisés se aproximar, lhe é dito: tira as sandálias, porque o lugar é terra santa. Sabe, conversar sobre a divindade e a humanidade de Cristo é um assunto onde os nossos pés pisam em terra santa, onde os nossos olhos estudam um tema sagrado e santo. Nos é motivado aqui nesse texto que lemos a estudar mais sobre isso, mas eu te aconselho, não divague demais. Trabalhe com o material que você tem, porque, segundo o livro Grande Conflito, este tema será o tema. Este tema é o tema que estudaremos pela eternidade. Então não se preocupe em querer entender tudo agora, mas é importante estudarmos o que temos revelado para agora, ok? Veja o que mais Cristo vai dizer. Ele estava ali conversando com os seus discípulos e de repente ele solta a seguinte frase: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim. É o que diz o texto de João, capítulo 14, verso 30. Perceba a maneira com que Jesus coloca as palavras. Ele fala: o príncipe desse mundo, o governador desse mundo está vindo. E ele nada tem em mim. Não há poder algum sobre mim. Jesus aqui está fazendo uma afirmação muito importante, porque o poder de Satanás sobre nós está na nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza pecaminosa que nos faz frágeis às investidas de Satanás. É a nossa natureza pecaminosa que nos faz refém do pecado.
Imagine que nossa vida seja como um grande barco que tem o seu leme amarrado para o lado errado. Sempre que queremos acertar, acabamos errando. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. O bem que nós queremos fazer, esse não fazemos. Mas o mal que não queremos, esse fazemos. Por quê? Porque a nossa natureza que adquirimos depois do pecado nos leva a isso, a sermos escravos de Satanás, frágeis nas tentações. Sabe, amigo, amiga, quando Jesus aqui afirma que Satanás não tem poder sobre ele, é uma afirmação muito importante. Ele está dizendo para nós que ele não tem natureza pecaminosa. Ele está dizendo, eu não tenho pecado em mim. Não tem nada em mim que me seja em fraqueza contra o diabo, contra a tentação. É isso que Jesus está fazendo. E aí nos leva a uma pergunta, que você já deve ter ouvido, já deve ter lido ou ouvido essas palavras estranhas aí. Acompanhe comigo essa pergunta que eu deixei para você. Em sua encarnação, Jesus era pré-lapsariano ou pós-lapsariano? Essa é uma pergunta que fazem até hoje. E talvez você fale assim, pastor, mas o que é esse negócio lapsariano? Isso é de comer, é de pendurar no cabide ou de passar no cabelo? Bom, isso nós vamos ver agora. Deixa eu definir com você essas questões. Então, acompanhe comigo o seguinte. O que é pré-lapsariano? Se Jesus veio com a natureza antes da queda, a natureza pura de Adão. E o que significa pós-lapsariano? Se Jesus veio com a natureza de Adão após a queda. Sabe, essa é uma pergunta que até hoje chega até nós. É uma dúvida para alguns, uma certeza para outros. Mas eu pergunto a você, qual tipo de natureza Jesus assumiu ao vir? Ele deixou sua divindade e se tornou apenas um homem? Ou ele era apenas Deus parecido com o homem? Acompanhe comigo esse texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 202. Vai dizer assim, olha, Ele, Cristo, é o nosso exemplo em tudo. Ele é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas íntimas em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração necessária e um privilégio. Veja, que afirmação interessante, principalmente quando vai ser nos dito que ele é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Aqui, neste livro, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 202, nos é afirmado que Jesus não tinha pecado em si, não tinha natureza pecaminosa, ele era parecido conosco, mas não se identificava através das paixões que nós nos identificamos, eu e você. Isso quer dizer que quando Jesus olhava para as pessoas, ele não via como nós vemos. Quando Jesus olhava para uma mulher, ele não a via como um homem hoje a vê. Jesus não era tentado pela sedução ou atração sexual, porque ele não tinha o pecado, essa tendência sexualizada que temos em nós. Jesus era puro. 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 Veja mais essa frase que o pastor Amin Rodor usa em seu livro, O Incomparável Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, Jesus, tinha pecado sobre si, mas como Deus encarnado não tinha pecado em si, de modo que nós, justificados por sua graça, temos justiça sobre nós, mas não em nós. Então, a partir dessas duas afirmações, a partir dessas duas verdades que lemos, percebemos que Jesus não era nem apenas pré-lapsariano, nem pós-lapsariano. Jesus era uma forma de amálgama dos dois. Ele tinha, sim, a sua mente, sua consciência pré-lapsariano, de Adão antes do pecado.
mas em seu corpo, em sua carne, ele era pós-lapsariano, pois Jesus assumiu em sua carne as consequências benignas do pecado. Como assim, pastor? Jesus tinha fome, sede, cansaço. Ele tinha suas necessidades, como nós temos. A diferença é que ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. E eu gosto muito dessa frase, por isso vou repetir. Ele tinha pecado sobre si, mas não em si. Assim como nós temos graça e justiça sobre nós, e não em nós. Não é algo lindo? Não é maravilhoso? Então, espera aí. Você pode pensar, espera aí. Jesus tinha todas as vantagens, então? Sim, é claro, ele tinha muito mais vantagens do que nós. Ele é Deus. É impossível para nós sermos como Cristo, porque ele é Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. É impossível para nós sermos o que Jesus foi. E ele nunca prometeu que seríamos como ele aqui. Ele nos pede a seguir seu caminho, a fazer o que ele fez. Não pense você, meu querido amigo, minha querida amiga, que nós vamos conseguir ver as pessoas como Cristo se estivermos longe dele. Não pense você isso. Para ver as pessoas como Cristo via, para amar as pessoas como Cristo amava, para ter compaixão, é necessário ter a presença de Cristo ao nosso lado, porque não está em nós o fazer o bem, mas o mal. E é Cristo quem faz o bem através de nós. Você quer começar a pensar de maneira diferente as coisas? Então peça que Cristo habite em você, através do Espírito Santo, que molda e transforma a nossa vida. Enquanto estivermos num mundo de pecado, a nossa vida vai ser manca. Hoje acertamos, amanhã erramos. Acertamos e erramos. Cristo nunca errou, porque ele não tinha sua natureza como a nossa. Há uma outra frase nesse livro, Incomparável Jesus Cristo, que gosto muito, que diz que nós não venceremos como Cristo venceu, mas venceremos porque Cristo venceu. Jesus já venceu o pecado. Agora o que temos é continuar essa maratona que já está chegando ao fim com o seu retorno, porque no dia que Jesus voltar, ele vai tirar essa natureza que hoje nos atrapalha e o ofende tanto. Bom, vamos ver um pouquinho sobre Jesus, suas curas e milagres, as suas ações como Criador, e eu peço que você acompanhe na tela. Veja, Jesus, lá em João capítulo 9, ele cura um cego com o barro. Em João capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Em Lucas capítulo 5, ele cura o leproso. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Em João capítulo 6, ele anda sobre o mar. Em Mateus 8, ele acalma a tempestade. Em Marcos 2, ele perdoa pecados. Atributos que só Deus pode fazer. Quando Jesus faz o lodo no chão e põe sobre os olhos do cego de nascença, ele está mostrando, presta atenção nisso, ele está mostrando o seu poder criador, mesmo poder que lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, nos é escrito e descrito, que é com o barro que Deus faz o homem, e é com o barro que ele está restaurando o homem. Perceba, Jesus está querendo mostrar, ele está chamando a sua atenção e a minha, dizendo, olha, eu tenho ações que só o Criador tem, porque eu sou o Criador. Quando ele restaura, cura o paralítico de Betesda, alguém que pela medicina é impossível ser curado, Jesus apenas diz a ele, levanta e anda, porque aquele que criou pode restaurar. O leproso, e para mim é muito emocionante essa visão, a coragem desse homem, a fé, pois a partir do momento que a lepra toma conta de sua vida, ele tem que se afastar de tudo e de todos. E quando ele vê Cristo, ele crê. E sabe qual foi a última vez que um leproso foi curado?
foi com Naamã. E o profeta Eliseu mergulhando lá, o profeta Eliseu mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, o lamacento Rio Jordão. Foi a última vez que um leproso foi curado. Ah, meu amigo, minha amiga, perceba a fé desse homem nesse Cristo, que fez o milagre através de Eliseu, e ele acredita que também pode ser curado por Jesus, e ele se aproxima. E eu imagino Jesus colocando a mão sobre o seu rosto e dizendo: filho, eu quero que você seja limpo. A última esperança desse homem, esperança de ter uma família, esperança de voltar à sua família, de voltar ao seu lar, de voltar a ter uma vida digna. Ele coloca tudo isso, toda essa esperança de ter isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu imagino ele de cabeça baixa, prostrado diante de Cristo, falando: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus, com o seu olhar de compaixão, suas palavras perdoadoras, diz: eu quero, seja limpo, fique limpo. E esse homem então se levanta, e Jesus: olha, vá e mostre ao sacerdote. Que coisa maravilhosa. Só o Criador do mundo poderia fazer isso. Só quem fez o homem pode restaurá-lo do estado pecaminoso que se encontra. Talvez você que está me ouvindo agora não tenha lepra. Talvez você não tenha uma doença incurável. Mas talvez você tenha câncer. Talvez a sua doença não seja a lepra, mas seja o alcoolismo, o tabagismo, a pornografia, a violência, os traumas do passado que impedem que você tenha uma vida com sua família e com a sociedade e te fazem hoje dependentes de muitos remédios. Olha aqui nos meus olhos, escuta o que eu estou te dizendo. O Senhor Jesus pode restaurar você. Ele pode. Ele pode. Eu não estou dizendo para você parar de tomar seus remédios. Eu estou dizendo para você confiar no Senhor Jesus. E Ele fará o milagre. Mas fará a partir do momento que a sua fé creia nisso. O Senhor Jesus pode restaurar você, marido, você, esposa. Ele pode. Ele mostrou isso. Porque Ele é o Criador, Ele é Deus. Ele pode. Quando Ele anda sobre o mar, veja que fantástico. Ele tem o domínio sobre a natureza. E Ele mostra isso quando Ele ordena a tempestade que se acalme, que se aquiete, e se fez a bonança. E aqueles que o seguiam param, olham um para o outro e diz: quem é esse homem? Onde Jesus passa, Ele causa admiração. Porque Ele é Deus em carne. Ele era Deus em carne, pecaminosa como nós somos. E hoje ainda continua com a nossa natureza, mas com a natureza que teremos no futuro na sua volta. Nunca mais seremos desligados de Cristo, porque Ele, assumindo nossa natureza, depois na sua ressurreição, Ele continuou com a natureza humana, mas sem pecado. E agora é um homem-Deus, um Deus-homem. Estamos ligados com Cristo para sempre ligados com Ele. Jesus, Ele simboliza a salvação e a redenção, coisa que só Deus pode dar. E nós encontramos esse entendimento quando João Batista está ali batizando, de repente Jesus se aproxima e veja o que está escrito lá em João capítulo 1, verso 29, que vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa mais maravilhosa! Para nós talvez não tenham assim um impacto tão grande, mas para as pessoas que ouviram, que acompanhavam os sacrifícios acontecendo no templo, eles entenderam que chegar ao fim da morte dos animais não faria mais sentido a morte dos animais, pois o Cordeiro prometido estava ali, o Senhor Jesus Cristo. E como Cordeiro, Ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Mas aí vem a pergunta: Deus pode morrer?
Será que Jesus morreu? Ele pode ser morto? Veja o que está na página 18 do livro O Incomparável Jesus Cristo. Diz: ele morreu na cruz e não da cruz. Essa é uma frase muito importante, muito profunda e especial. Há um livro muito bonito, se chama O Incomparável Cristo. O autor é John Stott. E ele tem um capítulo onde ele começa com uma pergunta dizendo: quem matou Cristo? Os judeus? Os romanos? Os pecados? A cruz? O que matou Cristo? E ali ele traz um desenvolvimento muito bonito, onde não foram nenhum desses. Eu já estou dando um spoiler do livro para você, mas eu recomendo que você leia, porque o livro é muito bom. John Stott, O Incomparável Cristo. E ali ele vem dizendo que não foram os romanos, nem os judeus, que mataram Cristo. Porque Cristo não pode ser morto. Ele é Deus. Ele não pode ser morto. Não foi a cruz que matou Jesus Cristo. Porque Ele é Deus. Não foram os cravos. Não foi o sangue que verteu. Não foi. Não foram os pecados. Então o que aconteceu, pastor? Você vai perguntar. Vamos deixar o próprio Cristo falar sobre isso? Então peço que você acompanhe mais esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18, quando Cristo vai dizer assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja, nada matou Cristo. Cristo não foi morto. Ele entregou sua vida. Ninguém pode matar Deus, mas Ele pode entregar sua vida. E foi isso que Ele fez. Cristo não foi morto. Ele doou a vida dele em lugar da nossa morte. Jesus morreu para que você e eu vivêssemos. Ele deu a vida para que nós tivéssemos a vida que era dele. E ele assumiu a morte que é nossa. Como não amar um Cristo assim? Alguém que se doa por quem não merece. E a Bíblia ainda vem trazendo que poderia alguém morrer pelo bom. Sim, poderia. Mas e pelo mal? Cristo morreu por todos. É por isso que há salvação para todos. Para você e para mim. Para todos. Há salvação para todos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida dele. Ele entregou a vida dele para você. E para eu viver. Veja, o livro Medicina e Salvação, na página 7, tem uma frase impactante, linda, que vai dizer assim: nele está a vida original, vida não emprestada, não derivada. Jesus Cristo não é apenas alguém que ressuscitou, Ele é a vida. Você se lembra lá em João capítulo 11, quando Ele ressuscita Lázaro? Você se lembra disso? E então Marta e Maria se aproximam. E elas questionam: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, talvez ele não teria morrido. Porque elas tinham fé que Jesus poderia curá-lo, mas não ressuscitá-lo. Pelo menos ali. Porque uma delas reconhece que Jesus o ressuscitaria no último dia, no dia de sua volta. Também a última pessoa ressuscitada foi uma mulher jogada num túmulo que era do profeta Eliseu. E ela encosta nos seus ossos e ressuscita. Desde então, nenhum morto havia ressuscitado, pelo menos não temos relatos disso, de um morto sendo ressuscitado. Mas Jesus diz para ela: eu sou, para uma dessas duas irmãs, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. E se eu falo a alguém agora, e sei que falo,
que perdeu o desejo de viver, que não encontra mais motivo para a vida, eu digo a você, o Senhor Jesus Cristo, Ele não é só o motivo para o seu viver, Ele é a vida que você precisa agora alcançar, que você precisa pedir. Mas pastor, meu casamento acabou. Jesus Cristo pode restaurar sua vida. Perdi, Senhor, meu filho ou minha filha. Não tenho mais motivos para viver. O vale da sombra da morte não acaba mais. Então clame ao Senhor Jesus que lhe dê vida. Permita que Ele se faça presente em sua vida, pois hoje Ele está à porta. E Ele está batendo, esperando você abrir a porta do seu coração para Ele entrar. Não fique aí com medo de abrir a porta, achando que Jesus vai fazer muita coisa. Ele vai mesmo. Abra a porta e deixe Jesus mudar sua vida. E você nunca mais será a mesma pessoa. Veja que texto lindo esse que eu quero trazer a você sobre a crucifixão de Cristo, Deus encarnado entre nós. Acompanhe esse texto, diz assim: quando Ele expirou, pendurado entre o céu e a terra, poucas pessoas lamentaram, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena de sua morte. O sol desceu as suas persianas por 3 horas e a terra estremeceu em comoção pela morte do seu autor. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite, e quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. O sol escureceu e o terremoto estremeceu o solo. Uma ressurreição parcial aconteceu. Que morte foi essa? De forma microcósmica, o fim do mundo aconteceu na cruz. Na pessoa dos 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, toda a humanidade está representada. Esse texto está no livro Incomparável Jesus Cristo, na página 19. Veja, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus Cristo é o autor de toda a criação. E uma coisa que fica assim batendo e martelando na minha cabeça, sabe qual é? A criação reconhece seu Criador, mas nós, suas criaturas, não reconhecemos o autor da nossa vida. E queremos achar motivos e desculpas para continuar seguindo nossos próprios planos, quando Jesus Cristo quer mudar sua vida e trazer cor, sabor e movimento ao seu viver. Ele ressuscita e agora ressuscitado em carne incorruptível, semelhante a que Ele nos dará no seu retorno. Ele é aquele único que poderia nos representar, pois antes de sua entrega, antes do seu sacrifício por nós, Ele era a oferta perfeita, sem pecado, sem mancha. Agora, ressuscitado, veja o que diz Hebreus, capítulo 7, verso 26, sobre ele. Acompanhe comigo, o texto vai dizer assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Veja, Paulo aqui reconhece que o Senhor Jesus Cristo é aquele prometido. Ele é Deus em carne, e agora Deus glorificado é o nosso representante, é o nosso intercessor. Mas pastor, como assim nosso intercessor? Sim, Ele é o nosso intercessor, porque agora Ele sabe o que sentimos, porque Ele passou por tudo o que nós passamos. Quando você está com dor, Jesus sabe o que você está sentindo, porque Ele já sentiu. Quando você foi traído ou traída, Jesus também foi traído. Ele sabe o que você sente. Ele sabe. Decepcionaram você? Jesus também foi decepcionado. Ele sabe o que você sente. Seus amigos te abandonaram no momento que você mais precisava. O Senhor Jesus sabe o que você sente, porque também aconteceu com Ele. Duvidaram de quem Ele era? Duvidam de quem você era. Jesus sabe o que você sente. Você já apanhou e estando inocente?
Jesus também passou por isso. Você já foi julgado num tribunal injusto? Cristo também. Pastor, eu nasci numa casa que não era minha. E eu digo a você, o Senhor Jesus Cristo nasceu numa manjedoura que não era dele. Nada era dele. Sabe o que ele disse sobre si mesmo? Ele falou, olha, as raposas têm seus covis, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E sobre esse texto, muito emocionante, no livro O Desejar de Todas as Nações, nos é dito que na hora que ele fala isso, ele reclina a sua cabeça sobre o peito do apóstolo João, mostrando que o lugar que ele quer habitar é no nosso coração. É aí com você e comigo. Enquanto nós, relutando tanto em aceitá-lo, vivemos achando que usufruímos do que conquistamos, quando o que Jesus pede é para deixarmos tudo para trás, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele, é pedido que seja abandonado, porque Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo. Lutero, se não me falha a memória, Lutero tem uma frase que ele diz o seguinte: quem tem Deus e tem tudo, quem não tem Deus e tem tudo, não tem nada. Quem não tem nada e tem Deus, tem tudo. E quem não tem nada e tem Deus, tem tudo na vida. Jesus é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele fez uma promessa a nós, uma promessa linda que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 12 e 13. E eu peço que você acompanhe comigo, que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar para encontrar você e eu, que estamos nos preparando para encontrá-lo. Eu não sei você, mas eu já estou cansado desse mundo aqui. Eu já estou cansado. Cansado de ver tantas mortes, cansado de ver crianças sofrendo, adultos sofrendo, idosos sofrendo. Há uma esperança que a economia melhore. Quando isso, amigo, para você que estuda a Bíblia, sabe que as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar e a opressão vai aumentar. Mas é em meio à opressão que a nossa fé é fortalecida. Eu espero poder ver Cristo voltar em vida. Eu quero fazer parte do grupo que vai olhar para o céu e vai dizer: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Porque eu estou cansado disso. Porque eu sei que se Jesus não voltar logo, em breve eu vou morrer. Mas para mim o pior não é isso. Eu tenho uma esposa, e se ela morrer primeiro? A dor de perder a mulher que amo. Minha filha está crescendo, estudando, daqui a pouco vai ter a família dela. E eu não sei o que é previsto para a vida dela, eu não sei o que ela vai fazer. Me dói de pensar que minha esposa e filha vão sofrer nesse mundo, e isso me motiva a querer que Cristo volte logo, para termos o fim do sofrimento. Eu quero terminar fazendo um apelo ao seu coração. Eu quero terminar pedindo a você que reflita mais sobre a palavra de Deus. Este livro, passe mais tempo com ele. Abandone um pouco as séries que têm comido o seu tempo, que têm se alimentado do seu tempo. Abandone um pouco as coisas que têm devorado o seu tempo e passe mais tempo com Deus, meu amigo, minha amiga. Você será que não está percebendo que Cristo disse que nos últimos dias muitos seriam enganados? E ninguém é enganado que não estude a Bíblia. É porque nós não estudamos mais. Abandone um pouco o prostíbulo de Satanás, que tem nos levado a gastar tempo, e venha
carregar a cruz que Cristo coloca sobre os seus ombros. Esse Jesus que quer restaurar você, Ele é Deus, Ele é o Criador, e Ele é tudo o que Ele oferece. Meu apelo nessa noite é que você aceite Cristo, estude sua palavra e aceite o pão da vida, a água da vida em sua vida. Feche os olhos, me permita orar com você. Grande Deus, obrigado, Senhor, por nos revelar o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida à altura do Teu chamado para nós. Por favor, ilumina o nosso caminho e alcance esse amigo e essa amiga que se encontra no vale da sombra da morte, que se encontra no vale da decisão, Senhor, que não tem forças para se levantar e abandonar o pecado, que é dominado, é um escravo do diabo no pecado. Grande Deus, se levanta, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa e o liberta. É o que eu lhe imploro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão te agradecer por isso. Semana que vem vamos conversar um pouco sobre o Espírito Santo com o pastor Elias Venha. Enquanto isso, peço que você ouça essa música agora e medite e reflita, porque o que Cristo oferece, Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele no escuro não tinha nada, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, que escondo do mundo, meu coração se espalha, barro caída, faltava, abre a janela pra luz me encontrar, o que Cristo tira o pecado do mundo.
esperança na terra.